Olá, bom dia! O Tô na Área começa mais uma vez direto de Armação dos Búzios, na região dos Lagos. O papo agora é com um dos principais atletas brasileiros da vela, Ricardo Vinick, o Bimba, medalhista mundial, medalhista pan-americano, com participação em Jogos Olímpicos. Hoje ele está instalado aqui em Búzios e vai bater um papo com a gente sobre a sua carreira e, claro, sobre o projeto social que ele comanda no Búzios Vela Clube. Bom dia, muito obrigado por nos receber aqui no Búzios Vela Clube. É um prazer estar aqui, conversar com você e lembrar para o público de casa, ou mostrar para os mais novos essa sua trajetória no esporte. Um prazer enorme estar participando do programa com vocês. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Estamos aqui nesse paraíso que é Búzios, dentro do Búzios Vela Clube, na Praia de Manguinhos, onde eu tenho uma escola de windsurf, onde eu treinei durante grande parte da minha vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória aí de 25 anos de carreira para vocês. 25 anos, com muitas conquistas, como eu falei, você tem num currículo 3 mundiais, 2 na categoria júnior ainda, 1 já como adulto, 4 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, 2003 em Santo Domingo, 2007 no Rio de Janeiro, que imagino que seja uma conquista especial, até porque você é carioca, depois 2011 em Toronto e 2015 em Guadalajara, respectivamente Canadá e México. E a 4ª posição numa Olimpíada, que é pertinho do pódio. E assim, a Olimpíada, eu imagino, seja de fato, a gente brinca que Búzios é um paraíso, a Olimpíada é o paraíso do atleta, né? Conta um pouquinho dessa experiência olímpica e depois a gente vai esticar e minuciar essas medalhas aí. Mas vamos começar pela Olimpíada. Bom, acho que a Olimpíada é o sonho de todo atleta de esporte olímpico, né? Eu comecei a velejar em 91, quando eu tinha 11 anos de idade. Na verdade, eu conheci o esporte quando eu era pequeno. A gente, no momento, estava morando na Bahia, em Santa Cruz de Cabralha. Meu pai começou a velejar. Eu me apaixonei pelo esporte com 2, 3 anos de idade. Depois acabei esquecendo, a gente morando no Rio de Janeiro. Meu pai um dia chegou em casa falando que tinha velejado. E aí eu resolvi aprender e comecei. E depois de 3 meses praticando windsurf, eu era mínimo, magrelo, pequenininho, mal aguentava a vela em pé. E todo mundo começou a falar que eu ia para a Olimpíada, que eu ia ser um dos melhores do mundo, que eles nunca tinham visto um garoto tão determinado. Minha vida mudou assim de um dia para a noite, né? Eu parei de frequentar a casa dos amigos, festas, churrasco, tudo mesmo desde pequeno, coisas normais de criança e adolescente, e a minha vida era acordar, ir para o colégio, voltar do colégio e não queria nem almoçar, eu queria velejar. Meu objetivo era velejar o máximo possível, e se aquilo ali me levasse a ser o melhor do mundo, estava ótimo. E é óbvio que levaria, porque qualquer pessoa que faz aquilo que gosta 5, 6 horas por dia, todos os dias da infância e da adolescência, e até da fase adulta, você não tem como não ficar bom. Óbvio que são vários fatores que contam, né? A cabeça, o apoio da família, o biotipo do atleta, mas principalmente eu acho que o fator mental é o que mais conta, né? Tem muita gente treina igual, óbvio que os caras que conseguem estar mais focados, mais determinados, fazem a diferença. Como foi a primeira conquista e qual tem o sabor mais especial para você? Eu acho que a vida do atleta é formada com vitórias e derrotas, né? Então, difícil você separar uma. Óbvio que o título de campeão mundial adulto é o máximo que eu atingi na minha carreira, né? Eu fui o melhor do mundo no meu trabalho. Óbvio que o meu sonho também, o nosso objetivo sempre é uma medalha olímpica, que me escapou por pouco. Talvez até por excesso de confiança e não por medo ou nervosismo da questão da regata em si, mas eu entrei na água no último dia em primeiro lugar, com as medalhas praticamente nas mãos. Mas aquela velha história do esporte que só acaba quando termina, e acho que foi um pouco de, não arrogância, mas excesso de confiança, excesso de tranquilidade. Então, assim, teve desde a derrota do meu segundo campeonato brasileiro, assim, com 12 anos eu ganhei meu primeiro brasileiro, que foi uma surpresa, foi aqui nesse clube, e talvez um resultado super importante, que foi o início de tudo. Depois, no ano seguinte, eu perdi para um garoto que eu achei que eu não ia perder nunca mais. Depois, na minha primeira seletiva para o Mundial Júnior, chegou um francês com passaporte brasileiro, me ganhou todas as regatas e foi embora. Eu era o melhor do Brasil no adulto e perdi para um garoto que eu nunca tinha, mal falava português direito. Então, são essas derrotas que vão fazendo você crescer e te dando cada vez mais força, mais raiva, mais determinação, mais vontade de treinar para que aquilo não aconteça, entendeu? O francês falou que ia voltar para o Brasil em outras seletivas e eu pensei comigo mesmo, pode voltar que você nunca mais vai me ganhar. Quando eu perdi minha primeira medalha de ouro pan-americano, que na verdade foi a minha primeira prata,
Foi um campeonato super importante, primeira medalha pan-americana da história do windsurf brasileiro. Eu perdi o ouro por meio metro de prancha e falei, eu nunca mais vou perder uns Jogos Pan-Americanos. E eu voltei 4 vezes em 16 anos e ganhei todos eles, inclusive daquele mesmo adversário que me ganhou no primeiro. Fala um pouquinho da sua mudança de categoria. Você começa na Mistral, né, e depois parte para RSX. Por que a mudança e quais as características básicas de cada uma dessas categorias? Bom, para resumir um pouco o windsurf, a gente tem a modalidade de bolina, que é uma segunda quilha, que você veleja em qualquer condição de vento. Depois você tem a slalom, que é velocidade, você precisa de vento forte. E depois você tem o windsurf nas ondas, com freestyle, que os juízes dão notas para a sua manobra. E você também precisa de vento forte. Como eu era um fanático em velejar, eu velejei sempre em tudo. Mas como eu queria estar dentro d'água todo dia, acabava que no Rio de Janeiro não ventava tanto e eu acabava sempre velejando mais com a prancha de bolina, que era a prancha olímpica. Por curiosidade, eu só queria saber de ficar em cima da prancha. Então, obviamente, as competições foram aparecendo e eu entrei no circuito olímpico e pan-americano com a prancha Mistral. De 4 em 4 anos, a Federação Internacional de Vela faz uma votação para escolher qual vai ser, se o windsurf segue na Olimpíada, se a vela segue na Olimpíada e que o windsurf vai ter na Olimpíada. Então, de repente, escolheram a prancha RSX. Continuou com o monopólio, é o monopólio da fábrica New Pride. E a gente simplesmente teve que comprar a prancha RSX e quem quiser ir para a Olimpíada tem que andar naquela prancha, ou sim, e ser o melhor do mundo. E eu falei, beleza, eu tinha 24 anos para 25, subi na prancha, treinei feito um louco, como eu fiz toda a minha vida, dessa vez já trazendo 4, 5 estrangeiros tops do ranking mundial para treinar comigo. Isso foi em 2005, em 2006 o Tom da Nova Zelândia foi vice-campeão mundial e em 2007 eu fui o campeão mundial, ou seja, o nosso treino realmente é em Búzios, atletas tops treinando por conta própria, pelo amor ao esporte, isso aí acaba que você chega no topo, não tem jeito. Em 2007, todos os campeonatos que existiram no mundo, ou eu ganhei, ou o Tom da Nova Zelândia ganhou. Conheci 40 países, fui a 5 Olimpíadas, 5 Pan-Americanos, sou 23 vezes campeão brasileiro. Depois que eu ganhei o primeiro brasileiro com 16 anos, nunca mais eu perdi um campeonato nacional aqui no Brasil. Todos que eu participei eu ganhei, assim, na minha modalidade olímpica. Você brincou aí do monopólio da empresa da prancha, mas você fez o monopólio de campeonato brasileiro, então? Sim, da mesma forma que eu ajudei a divulgar meu esporte, eu admito que eu também atrapalhei um pouco para surgir um pouco... infelizmente é uma realidade brasileira, né? Aqui a gente tem apoio para um. Então... foram diversos jovens que viraram amigos meus, né? Eu tinha 18 anos, fui ao Mundial Júnior. Aí no ano seguinte o menino foi para o Mundial Júnior no meu lugar e ou ele ia para a faculdade ou ele ia ganhar do bicampeão Mundial Júnior. E aí ele decidiu estudar, porque ele sabia que não tinha apoio financeiro para 2. Uma pena, ele poderia ser um outro bimba tão bom quanto eu. O Martin Cordioli, grande amigo meu. Depois veio o Fernando Pasqualin, que acabou indo a 4 Mundiais Júnior, chegou na mesma dilema. O pai falou, você não vai ganhar do bimba, cara. O garoto tá vice-campeão do mundo adulto, você é o 10º do Mundial Júnior. Era uma disparidade gigante num país que não apoia tanto. Então, o que a gente vai fazer? Tentar ganhar do bimba ou estudar? O Fernando Pasqualin eu recuperei, depois ele foi 6 anos meu técnico, entendeu? Então, o esporte abre outras portas também. Aqui no projeto social, dois atletas do meu projeto social tiveram junto comigo na Olimpíada, entendeu? Hoje em dia eles já estão viajando aí por outros motivos. Então vamos fazer o seguinte, você é um cara de uma carreira gigantesca, muito vitoriosa e com muita história para contar. Infelizmente o nosso programa não dá conta de todos numa edição só. Vamos deixar para a semana que vem e aí a gente aprofunda a escolinha, você mostra o seu trabalho aqui no Búzios Vela Clube e a gente continua acompanhando um pouco do que você está fazendo hoje, a sua realidade em Búzios, essa questão dos treinamentos no Peru também para o PAN de 2009 nos interessam. Vamos deixar para a semana que vem, fechado? Com certeza, vai ser uma honra estar de novo. Às vezes reclamam que eu falo muito, mas eu consegui mais um programa, hein? Isso, exatamente. Eu não sei se eu estou dando um bom trabalho para o editor ou se o editor vai ficar com raiva de mim, porque eu falo demais. É realmente bastante história, um esporte que pouca gente conhece, então eu gosto de explicar e fica a critério da turma da edição cortar ou não. Mas a gente se vê daqui a uma semana. Um abraço. Jamais ficaríamos com raiva de um atleta olímpica com tantas medalhas, 3 de Mundial e 4 de Pan-Americano. Semana que vem a gente se vê. Olha, você continua aí, o Tonaga vai seguir daqui a pouquinho depois do intervalo, mas o Bimba e eu voltaremos na semana que vem aqui de Búzios. Até já! Eu quero os garçons rodando! Sim, chefe! Estão ouvindo aqui? Sim, chefe! Então mexe o mundo! Amanhã, 8 da noite,
MasterChef. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Hoje, 1h30 da tarde, tem semifinal. Flamengo e Botafogo, ao vivo. NBB. Estamos de volta aqui, o Tô na Área, agora no estúdio, depois de um breve intervalo para falar de futebol. Você está acostumado a ter sempre aquele bate-papo arredondando, né? Tudo o que aconteceu no meio de semana, projetando a rodada do fim de semana. Isso fica para o próximo segmento, porque agora é hora de falar de um dos times mais tradicionais do futebol do interior. Embora não viva um grande momento, tem tudo aí com um novo projeto, com um presidente novo, inclusive, para trazer novidades para dentro, para fora de campo e seguir a sua trajetória como gigante que sempre foi no interior do estado. Estamos falando do Barra Mansa Futebol Clube, que infelizmente está na terceira divisão do campeonato estadual, mas tem aí um projeto para subir e quem sabe até de maneira rápida. É isso que a gente vai tentar entender, já com ele, o novo presidente, a quem eu já apresento, o Mário Pinguelin, como é conhecido em Barra Mansa. Ele é o nosso convidado desse segundo bloco. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Leonardo, é com imenso prazer que estou aqui para falar sobre o Barra Mansa Futebol Clube e queria já falar a torcida do Barra Mansa Futebol Clube, que o Barra Mansa vem forte, estamos muito mesmo contentes com o trabalho que começamos há 2 semanas atrás. O senhor assume como interino para complementar, né, o mandato do ex-presidente, mas chega com um projeto novo, com algumas parcerias interessantes, projetando aí um longo prazo, aí, uns 3 anos, mas não esperar esses 3 anos para subir logo, né? Conta um pouco mais da sua chegada ao cargo e desse projeto que se inicia agora. A minha chegada ao cargo foi devido à exoneração do ex-presidente, certo? E o doutor Silvio me fez o convite e na reunião do conselho me indicou meu nome, que foi aceito pelo Conselho Deliberativo, e estou aí, com muita determinação para buscar o que o Barra Mansa, aliás, o Leão do Sul, né? Aonde ele tem que estar. Exatamente. O time que teve recentemente na primeira divisão, né, há 5 anos, disputou em 2014, acabou caindo muito rápido, problemas financeiros, um envolvimento num suposto caso de manipulação de resultados. Para se dar bem no futebol é preciso ter dinheiro, é preciso captar recursos, isso todo mundo sabe, sobretudo no interior, onde isso é muito complicado. Barra Mansa acabou tendo a imagem muito desgastada nos últimos anos pelos resultados, pelos problemas extracampo. É preciso apresentar um novo projeto aos empresários, aos investidores, para trazer esse retorno financeiro de volta. Que novo projeto é esse? O que o Barra Mansa tem de novo para apresentar, para trazer a credibilidade de volta e buscar uma boa terceira divisão? Bom, se cercar de pessoas corretas, se cercar de pessoas do bem. Então, quando você tem pessoas do bem ao seu lado, eu acho que tudo você consegue, certo? Eu costumo dizer que quando às vezes as coisas não andam bem, não é porque as pessoas estão erradas, porque às vezes estão sendo mal comandadas. E nós estamos fazendo o possível para buscar a melhor solução que o Barra Mansa volte à primeira divisão do Campeonato Carioca em 2021. Que seriam 2 acessos consecutivos, né? 2 acessos consecutivos, realmente 2 acessos consecutivos. Estamos montando um plantel muito forte esse ano, certo? E com intenção não, com certeza, como eu estou falando com muita convicção, eu estou praticamente assim, garantindo a torcida do Barra Mansa que o Barra Mansa subirá para B1 e vivemos bem mais forte o ano que vem, se Deus me permitir ainda continuar até 2021, porque eu tô com mandato interino até o final de 2019. Barra Mansa está na B2, né, a sopa de letrinhas, mas é correspondente à terceira divisão. Tem alguns concorrentes fortes aí no campeonato, mas está montando um elenco que é enxuto do ponto de vista financeiro, para não ter muita gente que não joga e acabar desperdiçando dinheiro, mas é do tamanho ideal, né, que vocês estão considerando aí na casa dos 24 atletas. Como é que está a formação? Quantos atletas você já tem fechados? Quantas vagas ainda estão abertas? Como é que está a questão da montagem do elenco para a terceira divisão? Eu te garanto uma coisa seguinte, o Barra Mansa está com a estrutura de Série A do campeonato
Carioca. Nós estamos fazendo uma coisa bem acima, bem assim, a nível profissional, a mesma coisa. Isso tudo começou através do meu convite. Eu sou o Guto Nader, tá? Que tem o CT João Avelange. Inclusive hoje, já estamos lá desde o dia 2. E é uma estrutura maravilhosa. Quem não conhece está convidado a conhecer, a visitar. É uma estrutura realmente fantástica, onde a Seleção Brasileira Feminina já esteve, verdade. Flamengo. Grandes clubes. O Flamengo teve a semana passada aí de juniores, ficou hospedado. Então é uma estrutura fantástica. Treinador novo também, né? Treinador Maurinho, ex-jogador do Flamengo, um cara muito competente, sabe da real condições do Barra Mansa. Está vindo com muita garra, com muita disposição, está com nós desde o dia 2, abrindo as condições muito prévias de estar aqui para contribuir. Eu tenho certeza que a torcida vai ficar muito encantada com o trabalho do Maurinho. Rapidinho para a gente encerrar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha o que o Barra Mansa vai ter pela frente. Está no grupo B da Série B2 com o Barcelona, o Carapebus, o Barcelona obviamente não é o do Messi, né? Carapebus, Juventus, Maricá, ainda bem, Mesquita, né? ainda bem, Mesquita, Queimados e o Santa Cruz. Os primeiros jogos... Temos os 3 aqui, visita o Queimado dia 26 de maio, um local ainda a definir, e recebe como mandante no dia 2 de junho o Santa Cruz e no dia 9 de junho o Barcelona. Jogo marcado para o Leão do Sul, mas ainda precisa de alguns laudos para a gente encerrar. Pouquinho tempo, rapidinho, estádio está sendo colocado em condições de receber o jogo. Eu acho que né? 90%. 90%. Bom saber disso. Presidente, muito obrigado, boa sorte e que a gente tenha boas notícias do Barra Mansa daqui em diante. Eu que agradeço pelo momento, eu tenho certeza que a torcida e os empresários de Barra Mansa vão ser engolhados dessa nova diretoria. É isso aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais futebol para você, passando toda a rodada das Copas, da Libertadores e do Brasileirão também a limpo. Até já! Entra em campo com o terceiro tempo, os gols, polêmicas e os comentários de nossos craques. Você tem mania de querer criar mitos. Te espero, hein? No terceiro tempo. Amanhã, 6 horas. Chegou a hora de Barra Mansa ter uma internet móvel muito mais veloz. É a expansão do 4G que está chegando em sua cidade, mas o sinal do 4G e da TV aberta utilizam frequências parecidas. Então, caso apareça algum problema na sua TV, é muito fácil de resolver e estamos aqui para te ajudar. Acesse tvperfeita.com.br ou ligue grátis para 0800 670 1010. Não esqueça, tvperfeita.com.br ou 0800 670 1010. Hoje, 4 da tarde, mais uma prova de rua. E a equipe que teve mais criatividade, mais adequação e ganhou essa prova foi de novo o chefe. E os hashtags continuam sem conhecer o gostinho da vitória. Nesta segunda, 10 da noite. Mesmo perdendo, a gente tá ganhando. Fique por dentro dos bastidores. E às 10h30 tem programa inédito. Essa tarefa é uma das melhores para vocês brilharem. Quem leva essa? O aprendiz. Tô na área de volta, falando mais um pouco de futebol, conforme prometido, o papo sobre a rodada. Vamos falar de Libertadores, projetar Brasileirão, projetar os times do interior no fim de semana e também a Copa do Brasil no próximo meio de semana. Bloco recheado, então sem perder tempo, o comentarista da semana já devidamente instalado na nossa cadeirinha amarela. Nosso parceiro Gustavo Henrique de Souza voltou. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Flamengo foi o grande destaque do meio de semana, foi o único carioca, né, a entrar em campo. Era um jogo muito importante pela Libertadores, valendo vaga. Ela veio na liderança do grupo, com uma boa atuação do meio para frente e talvez uma atuação até decepcionante do Peñarol, que precisava do resultado. Muita gente disse que foi a melhor atuação do Flamengo no ano, concorda? Foi. Assim, o Peñarol decepcionou um pouco no sentido de precisar, 8 anos já não se classificava, né, um clube de muita tradição, que a torcida empurra. Após a expulsão do Pará, houve-se uma pressão, mas não aquela pressão de colocar a bola no chão, trabalhar. Se não me engano, chegaram com um perigo 1 ou 2 vezes, assim, no momento seguinte à expulsão. Sim. Mas o Flamengo mostrou que do meio para frente encontrou a fórmula. O Gabigol perdeu o gol, isso é consequência. Ali ninguém vai ensinar para ele como fazer, né? Se ele quis dar um biquinho, ele entendeu que dava para dar um biquinho. A bola não entrou, mas Arrascaeta e Everton Ribeiro funcionaram muito bem. Muito bem. Eu vi muitos jogadores do Flamengo ressaltando o setor defensivo. O setor, beleza, foi ótimo, classificou, o setor defensivo funcionou, mas ainda não é o teste para o setor defensivo.
Exatamente pelo Peñarol não ter feito o que a gente esperava de buscar o resultado, ir para cima, jogando em casa com o apoio da torcida. Com esse ímpeto todo, né, de trabalhar a bola, tentou a pressão, mas num jogo aéreo já meio que naquele desespero de levanta na área e vamos ver o que dá. Exatamente. E aí teve a entrada do Diego. Que acalmou os ânimos, né? Botou a bola no chão. O Flamengo precisava disso naquele momento, né? Ele chamou muita falta, que fez o jogo parar e o cronômetro passar mais rápido. Necessário, que é justamente o jogo deles, né? Sim. A catimba dos uruguaios, e que o Flamengo soube tirar esse proveito e passou. Agora conta com força de torcida, ainda não é o time perfeito, né? Ainda acho que o Flamengo precisa ir ao mercado para buscar algumas peças pontuais. Quais setores? Sinto muita falta de um volante, né? Um volante de qualidade, um volante que ajude o Cuéllar, que não sobrecarregue. Sinto falta de um lateral direito, aí eu acho que a torcida do Flamengo é unânime. É unânime. Depois da expulsão, então, mais ainda. Mas, né, já está aí uma certa implicância com o Pará. São peças que pro caixa que o Flamengo tem, ou então busca na base. Vamos ver se está surgindo alguém, se o Ronaldo começa a jogar, de repente mais naquela posição. Você acha, Gustavo, que essa implicância com o lateral direito precisa parar? Belo trocadilho. Mas eu acho que o momento é de trocar. Trocar, não trocar parar. Já houve um desgaste para render o que tinha que render pelo Flamengo, mas já ficou comprovado que é necessário um novo lateral. Bom, Flamengo classificado na Libertadores, liderança do grupo, um grupo emboladíssimo, né? 3 times com 10 pontos, passaram Flamengo e LDU. Tem que aguardar agora o sorteio para ver o adversário do Flamengo na próxima fase. Mas o rubro-negro já volta a campo nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A, como todos os outros times do Rio. Então, vamos aqui para o nosso telão interativo? Primeiro jogo envolvendo o Carioca já é logo clássico. Clássico vovô, Fluminense e Botafogo, daqui a pouquinho às 4 da tarde no Maracanã. 2 times que, e é curioso falar isso do Botafogo, jogam no mesmo estilo. O Botafogo fez até aqui um ano muito ruim, mas mostrou evolução muito rápido com o Barroca, já tem 2 vitórias no campeonato. É o melhor do Rio neste momento no Campeonato Brasileiro, que chega a ser quase incrível. O que dá pra gente esperar desse jogo? O Botafogo vem de 2 vitórias, mostrando evolução, com falhas, mas com evoluções muito visíveis, e o Fluminense vem de um resultado que lhe dá uma moral gigantesca, que é aquele 5-4, foi um jogo inacreditável para cima do Grêmio. Foi um jogo para marcar a memória de muito tricolor. É engraçado que a gente conversava sobre o Barroca na semana passada. Sim. Né? O Barroca conhece o clube, eu dizia isso, conhece o material que tem, e ele tem um estilo de jogo, né, parecido. Fernando Diniz está mais tempo na estrada, mas o estilo de jogo, o estilo dos dois clubes, dos times são parecidos hoje, de reter a bola, né, de manter a posse, de ter o toque rápido, a saída para o jogo rápido, tem funcionado, né? Ainda acredito que terão problemas por conta do elenco, né? E é necessário que durante o campeonato esses clubes tenham peça para repor isso. O Botafogo e o Fluminense deixam a desejar, o futebol do Rio deixa a desejar, mas vai ser um confronto, um clássico interessante de se ver pelos estilos de jogo. Quando os dois têm o mesmo estilo, é mais difícil neutralizar isso ou é mais fácil? Não, eu não acredito que seja mais difícil, não. Porque não tem coelho da cartola, né? Você sabe mais ou menos como funciona. Eu inclusive comentei sobre o Fluminense, que a filosofia do Fernando Diniz não costuma mudar. Eu acho que o Barroca tem até um pouco mais de variação ali no elenco do Botafogo, ele tem um pouco mais de opções para mudar a filosofia de jogo. A do Fluminense é uma coisa mais centrada, mas não é tão fácil de marcar, é difícil de entender. A posse de bola é complicado. Quem joga sem a bola cansa muito mais, né? Tem que correr atrás. E os dois têm tido esse mérito, estão batendo mais de 60% de média de posse de bola. O Botafogo é o time que mais troca passes, tem o jogador que mais acerta passes, o Gustavo Bochecha, enfim, tem se adaptado bem ao estilo. Amanhã, 11 da manhã, Flamengo e Chape no Maracanã. Flamengo tem um relax de jogar em casa. Chapecoense é um time que me parece ainda informação. O que dá para esperar desse jogo? O Flamengo tem outro jogo decisivo de novo, quarta. O Flamengo vai encarar aí uma sequência de jogos decisivos. O campeonato, se bem que o brasileiro está começando, né? Não dá para perder ponto, não dá, mas ainda está muito no começo. A Chape em formação, sim, tem perdido alguns atletas. Está montando, mas é um time sempre chato, complicado de se jogar, independentemente de jogar em casa ou jogar fora. Vem mostrando isso nos últimos tempos. Eu espero um Flamengo positivo aí, acredito numa vitória do Flamengo em casa para manter esse embalo. E encerrando a rodada para os cariocas, Santos e Vasco, também amanhã, 4 da tarde, no Pacaembu. O Vasco que ganhou uma e perdeu uma na Copa do Brasil.
é um time um pouco diferente do que encarou o Santos. O que dá para imaginar? O Vasco numa situação mais difícil aí do Rio, né? Eu no último comentário, engraçado que eu vi o Luxemburgo falar isso na coletiva, que às vezes o time, nem sempre o melhor elenco é campeão. Não estou dizendo que o Vasco tem elenco para ser campeão, mas eu ainda disse, de repente encaixa. O último jogo foi decepcionante nesse sentido. A atuação contra o Santos, né, a última pela Copa do Brasil, em casa foi uma postura diferente. Agora é outro jogo, é um jogo fora de casa, o Vasco precisa somar pontos, é necessário, porque a gente sabe que o Vasco vai brigar embaixo da tabela, então qualquer ponto é bem-vindo. Eu não sei o que esperar dessa postura do Vasco, mas tem um fator diferente. Chegada do novo treinador. Ia te perguntar qual a sua opinião sobre o Vasco apostar no projeto do professor Luxemburgo. O Luxemburgo tem bagagem, né, tem anos de estrada, não teve nenhum resultado expressivo aí, se não me engano, nos últimos 8, 9 anos, mas tem experiência e eu gostei do nome para de repente, para o momento do Vasco. Eu acho importante. Não tinha outro nome ali que se adequasse ao que o Vasco precisa nesse momento. Perfeito. Vou continuar aqui no telão, Gustavo, para trazer os destaques do interior, começando pelo Volta Redonda, que vai encarar a Tombense de Minas Gerais, o Tombense, né? Tombense Futebol Clube, terceira rodada do grupo C da Série C, do grupo B da Série C, a terceira divisão do campeonato. Jogo hoje, 4 da tarde no Raulino. Volta Redonda vem de um empate fora de casa contra o Boa Esporte por 1-1 de novo, e aí volta a conviver com um fantasma dos anos anteriores. Os gols sofridos na reta final do jogo, cedeu o empate na finaleira, mas está bem colocado nesse comecinho. Vice-liderança, um grupo muito embolado, porque só um time venceu os dois e todo mundo pontuou. Acho que o Atlético Acreano pode melhorar ali ainda, Tombense deve brigar um pouco mais aqui em cima, Boa Esporte também, enfim, um grupo que promete ser complicado. Voltaço, se quiser brigar pelo acesso, vai ter que pontuar muito bem em casa, não pode tropeçar como foi nos anos anteriores. A Série D que nos apresenta outro time do interior, o Boa Vista, que vai receber em Saquarema o Gaúcho do Rio Grande do Sul, amanhã, 3h30 da tarde, no estádio Elci Rezende de Mendonça. Boa Vista está em terceiro lugar no grupo, mas só a primeira rodada, né? Perdeu o primeiro jogo, o único que fez até agora. No meio de semana, tem Copa do Brasil, jogos importantes, Corinthians e Flamengo, jogo de ida das oitavas de final, 9h30 da noite na Arena Corinthians. Mesmo dia, mesmo horário de Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Gustavo, é só jogo de ida, não vou te perguntar palpite para a classificação, porque vai passar pelo jogo de ida. Mas esse Flamengo e Corinthians é um jogo bem bacana. É um jogo bacana, jogo das maiores torcidas do Brasil, tem sempre aquela pimentada de rivalidade, existe, pode ser Copa do Brasil, pode ser brasileiro, todo encontro entre Flamengo e Corinthians gera isso. É importante o Flamengo conseguir um bom resultado, pelo menos segurar a gente falando para a torcida do Flamengo, né, para poder decidir em casa na outra rodada, no jogo da volta. Competição significativa em termos financeiros. Muito. E aí, nesse caso, né, já falando do Fluminense, precisa muito mais que o Flamengo. E vai pegar um adversário bem mais complicado, que é o Cruzeiro, para mim o melhor time do futebol brasileiro até aqui no primeiro semestre. Gustavo, valeu demais, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia, até a próxima, Léo. Bom, para você que nos acompanhou, voltaremos no próximo sábado às 11 da manhã com tudo do esporte no estado do Rio, as notícias do interior, os grandes da capital. Você, claro, pode participar com a gente pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, tá tudo aparecendo aqui embaixo para você. Antes de encerrar, claro, a nossa saudação a todas as mamães. Amanhã é o dia de vocês. Obrigado a todas vocês por tudo e, claro, um beijo especial para minha mãe. Beijo, mãe. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.